Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TTG. Hoje a gente está no episódio de número 80, não é isso, Ana? Exatamente. É isso mesmo. Eu sei Aqui falar quem esse está falando... número em ordinal porque eu pesquisei para falar sobre o meu escolhido. É o 80º episódio. Arrasou. Arrasou. É por isso que eu tenho a Ana aqui, entendeu? Eu sou a Natália, você já sabe, você já me conhece, quem escuta o TTG já sabe. E, como sempre, comigo a Ana Gabriela, né? Tudo bem, Ana? Somos Seja bem-vinda. grudadas, né? Parece que a gente não consegue fazer nada sem a outra. Exato. A dita da Codependência. codependência. Mas tudo bem, estou aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que não é bem o meu forte, que eu não acompanho tanto, mas vai ser uma aventura interessante, então vamos ver. Exato. E antes de falar para vocês do que vamos falar exatamente, vamos apresentar o quê? As nossas novas integrantes do TTG, que são novas no TTG, novas no podcast também, né? Primeiro, muito bem-vinda, Sofia. Oi, gente. Ela que ama college hockey também, tá sempre comigo vendo as coisas do universitário. A gente conversa bastante sobre isso. Já está com vários textos no site do TTG, então corre lá para ver. E com a gente também está a querida Duda, que também já tem vários textos no site. Como é que você tá, Duda? Eu tô bem, tô ansiosa pra participar. Como eu falei, é o primeiro episódio delas e a gente vai falar sobre o quê? Né? Elas que são calouros do TTG, a gente vai falar também sobre os calouros da NHL. E uma das mais novas também. Exatamente. Pois é, né? E quase que calouras também na vida também. Só para assim, mandar um beijo, um abraço para nossa outra integrante, a outra Ana, porque ela que deu a ideia desse nome incrível da calorada, que são os jovens da NHL, os jogadores que estão aí entrando na sua primeira temporada da NHL nessa temporada, né, de 2023-24. Para quem não sabe, né, os critérios para você ser considerado um calouro na NHL são alguns, né? É uma burocracia meio chata, assim, mas assim, a principal seria de que eles não podem ter completado 25 jogos, né, isso, Ana? Na NHL na última temporada, né? E aí eles se tornam elegíveis para concorrer ao Calder Trophy, que é o troféu de calouro, né? Que é dado pro melhor calouro da temporada. E a gente selecionou aqui... É válido dizer que, não é a gente que decide isso, né? Jornalistas, os próprios jogadores da NHL, enfim, é um conselho que toma decisões... É uma máfia. Exatamente. Para todos os prêmios da NHL. Então, não tem votação aberta. Então, no fim da temporada, não fiquem indignados. Vocês não votaram! Não é a gente que vota, infelizmente. Eles é que decidem lá. E só pra dizer assim, esses jogadores que a gente vai falar aqui hoje, obviamente não deu pra gente falar de todos os calouros aqui da NHL, porque são vários. E a gente sabe também que ao longo da temporada acontecem muitas lesões, e aí outros jogadores entram e podem fazer parte também do time, e eles também se tornam calouros. Mas a gente não vai ter como cobrir tudo isso, a gente vai falar dos que começaram essa temporada e que a gente julga que eles vão, assim, tem a possibilidade de ter um grande impacto no time. E alguns já estão até fazendo, né? Só pra vocês saberem, a gente tá falando por ordem alfabética, né, dos times. Se ele estiver sorrindo, é um calouro? A divisão Atlântica não tem tantos calouros assim, né? Porque é uma divisão também que tá bem competitiva. Mas a gente começa então com um calouro que apareceu do nada, né? Deu um susto em todas as pessoas, inclusive para pessoas como eu que torce para o Boston Bruins, que é o Matt Poitras, né? Ele que tem 19 aninhos. Ele é um central, ele foi selecionado na segunda rodada de 2022, do draft de 2022. E ele foi super bem na temporada passada na OHL. Ele jogou pelo Guelph Storm. Ele fez 95 pontos em 63 jogos, então foi um dos maiores pontuadores da liga. Mas ninguém achava que ele ia fazer nada, assim. A gente achava que... Eu digo a gente, assim, torcedores, mas também jornalistas, insiders, a galera achava que ele só ia começar a fazer algum impacto na temporada que vem, né? Só que aí chegou no training camp e ele foi simplesmente surreal. E ele foi, sei lá,
um dos melhores jogadores, se não o melhor rookie do training camp. E ele já tá aí jogando, eu acho que ele jogou 7 jogos, né? Então ele ainda pode jogar mais 3 jogos. Acho que se ele jogar 10 jogos, ele vai ser considerado, tipo, o primeiro ano de contrato dele já vai entrar, né? O contrato de entrada. Essas palhaçadas de contrato são bem chatinhas de entender. Vão lá no texto do TTG que tem sobre contratos pra vocês verem com mais detalhes como é que funciona, né? Mas enfim, o lance do Poitras é esse. O Bruins, ele tava com uma questão sobre defasagem de central por conta da aposentadoria do Bergeron, do Krejci. Então, ter o Poitras como um central que tá conseguindo se manter bem tá sendo toda a diferença do time. O time tá indo muito bem, pra surpresa de muita gente até. E grande parte disso é por conta do Poitras. Então, ele jogou 7 jogos, já fez 5 pontos, 3 gols. Então, assim, ele tá indo muito bem até agora. Alguns jornalistas até têm falado que se ele continuar jogando como tá, ele vai conseguir atrasar o retool que o Bruins provavelmente ia precisar passar nos próximos anos por conta da falta de central, né? Porque não dá pra você substituir o Bergeron. Eu falo isso com muita dor no coração, né? Enfim, vamos mudar de assunto antes que eu comece a chorar aqui. Vamos ver se ele vai continuar. A gente sabe que a temporada são 82 jogos, e isso não vale pra todos os calouros aqui que a gente vai falar, né? Os adversários do Bruins vão ser muito piores daqui pra frente. Até agora a gente só enfrentou o quê? Sharks, Anaheim e Chicago, né? Não é muito desafio, vamos dizer assim. Então, o desafio do Poitras vai começar agora, né? Se ele tiver dinheiro pra lanchar, é um calouro. A gente também tem um dos prospectos que eu acho que era o mais falado de Buffalo, que é o goleiro Devon Levi. Ele foi selecionado, aí eu não vou saber falar, número 212. Agora eu vou pesquisar, peraí. Número 212. 212º? Algo assim. Isso aí. Bem longe, né? Esse é o ponto. Ele foi selecionado no draft de 2020, mas a questão é que, assim, pra quem não sabe, a seleção de goleiro, ela costuma ser um pouco diferente. Então, ainda que, sei lá, o goleiro seja muito bom, ele normalmente é selecionado só mais pro final do draft, né? Então, por isso que, apesar de ter sido selecionado tão tarde, assim, no draft, ainda assim, ele é um dos principais calouros. Dá pra gente dizer que, por mais que os times precisem de goleiros, óbvio, sempre dão prioridade para atacante e depois para defensor, né? Então é por isso que os goleiros, coitados, vão ficando lá na rapinha do tacho. Mesmo os melhores. Eu acho que, sei lá, eu não sei de cabeça, depois até vou pesquisar aqui, mas eu não sei se algum goleiro já foi, tipo, selecionado na primeira escolha. Deve ter tido, mas... Fleury, não? Fleury. Mas isso foi quando, sei lá, 20 anos atrás, né? Então... Parece que não. Vocês eram nascidas, talvez? Não, ainda não. Eram. Eu nasci 4 dias antes do Crosby fazer o debut dele. Por quê? Nossa, eu não sei. Ele fez 4 de outubro de 2005, eu nasci 1 de outubro de 2005. Gente do céu, olha aí. Então, eu já era nascida. Eu já era nascida, porque eu sou um pouquinho mais velha que a Sofia. Gente do céu, tá vendo? São ainda não babies. tinha feito a estreia quando a Duda nasceu, olha só. O que a gente tá falando? Ah, tá, do goleiro. E aí, o lance é que pra goleiro tem essa questão aí, e tanto é que a gente só vai falar... esse é o único goleiro que a gente vai falar aqui hoje, né, da seleção que a gente fez aqui. E o Levi já tá tendo algumas dificuldades, assim, porque ele sofreu uma lesão, né? Então ele tá meio lá, meio cá. Na última viagem que o Buffalo fez, acho que ele nem chegou a viajar com eles. Ele era um dos melhores goleiros do universitário quando ele jogou. Ele jogava pela Universidade de Northeastern. Dos 66 jogos que ele jogou, ele teve 16 shutouts, cara. Isso é muita coisa. Porque no college tem muito gol, assim. É meio que nem... Pra quem acompanha futebol americano do college, é mais ou menos assim, é tudo bem desproporcional. E ele teve 38 vitórias e 22 derrotas no college, né? Só que agora ele tá tendo esse problema, né? A defesa de Buffalo também, né, precisa de alguns helps, com exceção do Dahlin e do Owen Power, que a gente sabe que são, tipo, alguns dos melhores defensores da liga. Talvez uma defesa que né, coitado do menino que tá lá atrás. Mas eu acho que, assim, no futuro, pelo menos, Buffalo tá tranquilo. Porque o maior problema deles era a falta de goleiro, né?
Só trazendo E aqui rapidinho a questão de goleiros no primeiro round, eu abri aqui uma lista, enfim, os mais Hum. recentes e que estão ativos, né? Porque tem alguns, mas enfim. O Tuukka Rask não está mais ativo, mas foi selecionado em 2005. Aí depois o Vasilevski em 2012 e o mais recente foi o Oettinger em 2017, mas também nenhum assim até a 10ª escolha. O Vasilevski foi a 19ª e o Oettinger foi o 26º, quase, ou seja, quase lá no finalzinho do draft da primeira sim, rodada, ele foi escolhido. é realmente uma parada meio. Você nunca sabe o que vai acontecer com os goleiros do draft. O próprio Swayman, do Bruins, que ele é um dos melhores goleiros hoje, ele foi draftado, acho que, sei lá, depois da escolha 100. Eu não lembro qual, mas foi, tipo, bem depois. Até que ninguém dava nada. Toda vez que um goleiro é draftado, todo mundo fica assim, whatever. Quando você não tem um cara tipo Vasilevski, o Husky, você não... E ainda falando sobre Buffalo também tem um calouro muito interessante, que é o Zach Benson, que ele foi selecionado nesse ano, no draft de 2023. Na 13ª escolha geral, ele tem só 18 aninhos, jovenzinho. Ele também é central, mas joga de ala. Ele jogou pela WHL na temporada passada. Ele fez 98 pontos em 60 jogos. Foi o terceiro maior pontuador da liga. E assim, ele faz parte do projeto de rebuild. Rebuild barra, assim, quase saindo do rebuild, que é o caso do Sabres agora, mas ele faz parte dessa juventude. A única questão agora é que ele sofreu uma lesão, ele perdeu alguns jogos também. Então, é sempre uma tristeza, cara. A quantidade de calouro que a gente vê que perde grande parte da temporada por conta de lesão, sabe? Mas... Eu tenho uma opinião sobre isso. Ah. Mas é muito comum a gente ver que, principalmente jogadores escolhidos na primeira rodada, por exemplo, vários do que a gente vai falar que eles foram selecionados no draft de 2023 e eles já estão jogando. Eles são bem novinhos, né? Entre, sei lá, 18, 20 anos. E quando você para comparar a questão física deles, eles ainda não são homens adultos 100% formados. Então, imagina você com seu corpinho de 18 anos, por mais que eles sejam atletas, que eles estejam se preparando, que eles treinem para isso, não tem como você, sei lá, dar um hit no Ovechkin e achar que você vai sair 100% bem. Não tem como, entendeu? Então, a gente sabe que existem jogadores da NHL que muitas vezes não fazem por mal, mas às vezes, sei lá, numa intenção meio duvidosa, acabam indo e machucando esses meninos de um jeito que eles precisam ficar fora por um tempo para se recuperar, não tem como. É uma disparidade muito grande entre esses meninos e esses veteranos velhos que, sei lá, tem 100 quilos só de músculo, sabe? Que estão jogando aí há milhares de anos. E se ele te dá coisa... um postão assim, você vai voar lá do outro lado da borda, entendeu? Sim, tipo, eu vejo pelo Poitras, ele tem, sei lá, que ele não... Quando o cara não é muito alto, né, quanto mais baixo eles são, mais magrinho normalmente eles são também. Então, a não ser que seja naturalmente meio bombadinho, tipo, o Bedard eu acho ele meio bombado pra idade dele. Mas nossa, a coxa dele, meu Deus do céu. Sim, ele tem uns braços que eu fico, meu Deus do céu. É esquisito até de olhar, porque você lembra, gente, isso é uma criança, entendeu? Acabou de sair do ensino médio, já tá bombadaço. E, tipo, mas isso não é a regra, né? A maioria é bem magrinho e chega... Normalmente eles chegam já na NHL ou na AHL, né? Pra se desenvolver já pensando, cara, tenho que ganhar massa, tenho que fazer uma dieta que me faça engordar, né? Ganhar peso e músculo. E aí é isso, eles acabam... E você não tá acostumado, né? Normalmente eles vêm das ligas juniores ou do college, que você não pode brigar também. Enfim, eles estão numa situação de que não vamos dizer assim, muito favorável pro corpo de um jovem. Um outro time também que eu acho que tá na mesma situação de Buffalo em termos de... É um time meio jovem, em sua maioria jovem, né? Mas que tá tentando aí playoff, que é o Ottawa Senators. Eles têm vários jogadores jovens bons e um rookie deles que tá, assim, meio que surpreendeu todo mundo. É um rapaz que eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome dele, tá? Mas é Ridley
Greg. É Caiu o isso. questionamento. Ele foi a 28ª escolha em 2020 e ele jogou principalmente na NHL na temporada passada. Ele chegou a jogar na NHL também, mas a maior parte foi na NHL. Por isso que ele ainda é considerado um calouro, né? Ele ainda pode concorrer ao Calder se for o caso. E o lance é que... Falando sobre isso, porque é bem confuso e dependendo da situação, você vai ver, nossa, mas ele já tem, sei lá, 20 e tantos anos e ainda é considerado calouro, mas é porque tem muito a ver com o número de jogos e se jogou anteriormente em liga profissional e tal. Então, talvez em algum momento a gente vá, talvez chegando mais perto dos prêmios, eu não sei se do draft ou dos contratos tem isso, mas a gente organize um post um pouquinho melhor com essas regras, porque até conversando sobre a pauta no privado, eu e a Natália tivemos inúmeras confusões do barulho tentando entender algumas regras. Mas não se desesperem que em algum momento isso vai ser esclarecido. Não, porque eu sei que você não pode ter mais que 25 anos, né? E desses caras aqui que a gente tá falando, eu acho que os mais velhos têm 21. O que teve um ano que teve o Michael Bunting, né? Que tinha 24. Não, eu acho que era 25, não era 26, e aí ele tinha 25, não era isso? Só que era tipo bem perto da data limite, mas daí entrou a questão de que eu acho que ele não tinha jogado o número de jogos que faz com que você deixe de ser considerado elegível para o Calder. Era uma coisa assim. Aí tava ele com mais um bando, ele com 30 anos em cada perna e com um bando de garoto concorrendo, né? Que foi o ano dos Igras, do Sider, né? Enfim, mas não é o caso desse ano. Desse ano todos eles são mais novos, tá? E como é o caso do rapaz, o Greg aqui, de Ottawa, ele acabou ganhando um espaço maior esse ano porque eles estão cheios de lesão, né? Então teve... e não só lesão, e teve também a questão do Shane Pinto recentemente. A gente vai ter um episódio mais à frente sobre toda a questão das apostas, que ele foi suspenso durante 41 jogos, né? E, quer dizer, não vai ter jeito. Era pro Greg ficar, assim, entre terceira e quarta linha, mas ele provavelmente vai ter um papel maior no time, porque é questão de necessidade. Mas os Senators até, assim, estavam indo bem. Agora eles deram uma caída, mas eles estavam indo bem, né? Vamos ver até o final da temporada o que vai acontecer com esse time do barulho. Se ele estiver com material, é um calouro. Matthew Nice, do Toronto Maple Leafs. Ele foi draftado em... Que número é esse, Ana? Você que é expert em... 47º, não tenho certeza. 47º. Eu lembro que foi na segunda rodada. O pessoal procura no Google pra ter certeza, porque eu acho que eu não sou uma fonte muito confiável em números ordinais. Mas é isso aí, aparentemente, 40º. Sofia estava correta. E ele jogou na Universidade de Minnesota. Ele fez 42 pontos em 40 jogos na última temporada. E ele chegou aí pra final, né? No ano passado, ele e o time dele foram pra final, mas perderam pra Universidade de Quinnipiac, que inclusive tem texto sobre no site. Vão lá ver, tictacgo.com. E é isso, assim, o lance do Nice é que não esperava que ele fosse se adaptar tão rápido, porque quando terminou a temporada do college, a temporada termina... Foi abril, se eu não me engano. Termina em abril, então, assim, os times da NHL normalmente já estão nos playoffs, né? Ou então no finalzinho, assim. Como o time do Nice acabou ficando até final, né? Ele acabou entrando só nos playoffs. Ele jogou muito bem nos playoffs. Eu fiquei chocada, porque não é comum, quando os caras saem do college, que eles sejam que eles vão tão bem, assim. Ele continua indo super bem, né? Ele já tem 4 pontos, já tem 2 gols em 7 jogos, até agora na temporada. Ele tem jogado na terceira linha. O Leafs é um time que é muito do ataque mesmo. Eles são muito bons nisso, não tem como dizer que não. Ainda que ele tenha começado um pouco mais lento, ele com certeza vai ser um dos jogadores mais importantes do Leafs, a não ser que não sofra uma lesão também, como muitos estão sofrendo. E é isso, ele chegou a sofrer uma lesão nos playoffs, né, da temporada passada, então ele não jogou a segunda rodada contra a Flórida, né, mas enfim. Vamos ver agora o que uma temporada inteira na NHL, como é que vai ser. E uma coisa também que muitas entrevistas falam, né, de que ele é muito positivo, a atitude dele é muito positiva com relação a ele mesmo e a tudo. Então ele não é um cara que fica mal, sabe? Então o psicológico dele é bem forte e ainda que ele fique meio cansado agora no início, eu acho que não vai demorar muito. É
isso, da divisão Atlântica, pelo menos esses são os principais prospectos, tá? De concorrer ao Calder, eu acho que o Poitras está sendo mais falado e os outros a gente vai ter que ver, né? O Levi, ele, antes da temporada começar, ele era cotado como um dos favoritos a concorrer, mas como ele lesionou, não sei como é que vai ser isso, né? Mas por enquanto é isto. Vamos então falar da divisão metropolitana. A gente começa com a Metropolitana com o Columbus Blue Jackets, com a terceira escolha do draft de 2023, que é o Adam Fantilli, que foi até... Ele próprio já tinha falado em algumas entrevistas que ele queria ir pro Columbus, porque era um lugar muito perto, ele é de Ohio, então já tinha esse amor. E também, obviamente, o Columbus Blue Jackets é quase um santuário para os jogadores de UMich, porque tem vários dentro do time, né? Então, ele jogou pela universidade por um ano, então foi o freshman year dele ano passado, 2022-23. E previamente ele já tinha jogado pelo Chicago Steel também, onde ele ficou por 2 anos. E eu acho uma coisa importante até falar que em ambos times ele jogava com o irmão dele, o Luca Fantilli, e que o Luca tá muito cotado também pra talvez ir pro Penguins, até uma coisa que tá nessa conversa às vezes pelo submundo do hockey, porque na verdade até o Kyle Dubas foi, eu não lembro em qual jogo que ele foi na Universidade de Michigan, mas ele tava lá em Yost observando os jogos, então meio que começou essas conversas. E ano passado o Adam teve 30 gols e 35 assistências em 36 jogos pela universidade, então realmente foi um primeiro ano que foi incrível pra ele. Eu acho que a expectativa da temporada do Adam foi realmente por ele ter ganhado o Robbie Baker, que é realmente dado ao melhor jogador da Liga Colegial, sendo, se eu não me engano, é o terceiro, um dos únicos jogadores a ganharem no seu primeiro ano de colégio, então foi realmente uma coisa, meu Deus do céu, ele tem futuro. Então eu acho que veio muito nesse hype pro Columbus Blue Jackets, que realmente eu acho que precisava de alguma coisa pra realmente também animar muito a torcida. E ele também liderou a liga em pontos e, se eu não me engano, também em gols no primeiro ano da universidade. Acho que era isso, eles esperavam um impacto imediato no time, então foi realmente a terceira pick, vamos colocar ele direto nesse ano, ele já começou desde o início. E até agora ele tem 2 gols e 2 assistências, então é uma temporada regular tecnicamente boa. Não posso dizer que foi o que os torcedores e o próprio time esperavam, eu acredito, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que tava com muito hype em cima dele, então eu acho que para um jogador normal é uma temporada boa até agora, mas eu acho que pelo hype que deram pra ele foi uma coisa meio lenta pela expectativa, mas eu acho que foi bem bom até agora. E eu acho que é realmente possível acreditar que depois ele se acostumar com o estilo do time, porque ele veio obviamente do college, que tem diversas coisas diferentes, tem regras diferentes, tem muitas coisas diferentes, então tem muito isso. E ele também foi um dos que perdeu pra Quinnipiac, então também vai ver o texto lá no site. Mas, não, eu acho que tem muita pressão em cima desses primeiras escolhas, assim. E ficou durante muito tempo, ano passado, o debate de quem merece ser o primeiro. Conor Bedard, Adam Fantilli, ficou muito disso, né? Sim, com certeza. E eles ficam, assim, numa coisa... Chegaram até a pensar se o Fantilli ia realmente pra NHL ou não, ou se ele ia ficar mais um ano no universitário, então... E não que ele não mereça, tipo assim, não que tivesse sido melhor pra ele ir pro college, eu não acho nem que é isso. Mas eu acho que vai levar um tempo mesmo, assim, é um outro rolê. Vale lembrar que no início da temporada dele, da NHL, eles estavam com o lixo do Babcock, né, o técnico. Então, sei lá o quanto também que isso não afeta um pouco o psicológico dos jogadores nesse início, né? Ainda mais os mais assim, novos, né? Porque ele já tem um estado que a gente já conhece a história dele com jogadores que são mais novos, então... Mas eu acho que não tem nem, assim, ainda que... Como outros aqui que a gente já falou, né? Que eles começam bem devagar, mas assim, não vai demorar muito, gente. Não, eu acho que é só você ver a temporada dele, a primeira temporada dele, não é nem tipo... ele entrou em UMich, começou a jogar... Não, foi a primeira temporada dele. E ele já ganhou o Robbie Baker. Então é realmente um jogador que você consegue ver que ele tem alguma coisa diferente ali. Então só realmente falta aquela coisa pra ele começar e continuar ali. O segundo é uma que vem sendo falado muito, que é o de New Jersey Devils, que é o Luke Hughes. Que ele foi a 4ª escolha geral, a Duda... A Duda morrendo de amores. A Duda... Adoro ele, não dá. Eu sou viciada da família. Tipo, eu acho tão... Quando eu descobri que tinha
mais de um Hughes jogando, eu fiquei chocada. Não, é até uma boa pegar a boa, porque na verdade ele joga com o irmão dele, né? Jack Hughes, que é, meu Deus do céu, que temporada que ele tá fazendo, né? Porque Um monstro, né? Uma besta enjaulada, Jack Hughes, essa temporada. Eu vi algo antes, quando eu abri aqui o Twitter, que a gente tava falando do Carlson. Não vou falar besteira, mas eu vou depois até conferir. Parece que ele tem 18 pontos em 7 jogos. É um negócio assim. eu acho que ontem ele fez um. Eu acho que é isso mesmo. Ontem ele fez mais um, se eu não me engano. Ele é realmente. Não tem como. E eu acho que, na minha opinião, o mídia agora é muito difícil alguém chegar no topo dele. Obviamente tem uns que são muito bons, mas ele tá realmente pelo menos nesse início, né? Eu acho que é real. Tá acontecendo. Até umas pessoas estavam colocando o McDavid como primeiro de pontos, e que tá meio. Ele não tá indo também. Ele também tá machucado, se não me engano, né? Então fica mais difícil. Mas real é um dos. Eu acho que talvez ele seja o primeiro em pontos. Quem sabe, quem sabe. Tem que ver com a temporada andando, mas. Seria interessante, hein? Ele perder prêmio pro McDavid, né? Aliás, o McDavid perder pro Jack Hughes. Mas aí o Luke também, como o Adam, né? Porque o Mitch realmente tem vários prospectos que tem o Seamus Casey, tem o Dylan Duke, tem Ethan Edwards. Aliás, muitos de New Jersey, né? Tem o Seamus Casey e o Ethan Edwards, são ambos de New Jersey. Então mas ele também veio da Universidade de Michigan, ele tava no segundo ano dele. E também, como eu falei antes, eles perderam para Quinnipiac nas semifinais do Frozen Four. E aí depois ele decidiu ir para o UMich. Então, em UMich, na última temporada, ele teve 10 gols e 38 assistências em 37 jogos. Então ele foi o defensor que mais teve gols na liga. E em New Jersey, ele começou um pouco antes da temporada regular terminar. Acho que foi 2 jogos antes da temporada terminar. Que foi... Ele teve um gol, que foi no segundo jogo, que foi, na verdade, a vitória na prorrogação. Que foi contra o... Esqueci o nome. Acho que foi o Capitals, não foi? Isso, o Washington Capitals, eu lembro, foi um jogo muito emocionante que não era pra ser, porque, tipo assim... Exato. Foi até o último minuto, e assim, o Capitals já tava eliminado, o Devils já tava cansado de ir pra playoff. E ainda assim, o jogo foi muito bom. Não, exato. Não, foi incrível. E eu acho que também a temporada do Devils ano passado foi realmente muito boa. É uma coisa que pode falar depois, mas foi muito boa. Mas então, a expectativa dele realmente é pra ajudar na defesa, que é uma coisa que realmente o Devils precisa trabalhar ainda. Eu acho que foi uma coisa que a gente observou até na disputa deles nos playoffs contra o Carolina Hurricanes, que mesmo sendo um time mais lento, mas conseguiram levar, e foi 4-1, se eu não me engano, a rodada inteira. Então realmente não foi uma coisa difícil pro Canes passar deles, mesmo sendo um time mais lento, com jogadores mais experientes, E também agora a gente pode observar nessa início de temporada que eles deixaram vários gols entrarem durante o Power Kill. Então, que na verdade é quando os jogadores ficam 2 minutos no cantinho do pensamento, então Então, Exato. Mas é uma coisa que eles realmente precisam melhorar ainda, mas o Luke vem ajudando muito. E uma coisa que a gente tinha falado sobre os jogadores terem essa coisa de massa muscular, aparentemente ele ganhou 8 quilos, eu não sei se foram quilos ou pounds. Então, tem toda essa loucura da NHL, como é americana, então... Mas ele ganhou 8 quilos de músculo, então realmente deu pra ver que ele trabalhou bem nessa off-season. E ele já é grandão, né? Ele é bem alto, tipo, se comparar com o Jack, com o Queen. Não, ele é o maior. Ele é o mais alto deles. Ele é realmente o mais novo e o mais alto, né? Então, é até engraçado. Ele é ótimo, ele tem aquela carinha de baby e 500 quilos de músculo, entendeu? Exato. É muito engraçado. Mas até agora ele tem 1 gol e 3 assistências, desculpa. E agora ele realmente tá demonstrando que ele se encaixou muito bem no time. Eu acho que desde até no início da última temporada, no início da última temporada, não. Quando ele entrou, já dava pra ver que ele realmente ia se encaixar no time. E é isso, eu acho que ele realmente vai melhorar. Até, ele só vai melhorar. E ele é um defenseman, então acho que a gente não pode esperar tantos gols, vamos por assim, mas as assistências ele já mostra que não tem como. Então, e ele realmente faz muita diferença tanto no lado ofensivo quanto no defensivo. Então, eu acho que ele foi uma adição, tipo, muito, muito consistente e muito boa pro Devils, e eu acho que realmente vai render muito ainda a vida de Luke Hughes no New Jersey Devils. Eu acho que a gente pode passar pro terceiro, que é o Bobby Brink, que ele foi 34º, eu acho que assim, geral de 2019, então 4 anos atrás. Então foi um bom tempo ainda. E ele é o mais velho, se eu não me engano, dessa lista, que ele tem 22 anos. Então acho que ele é o mais velho da lista.
Ele jogou pela Universidade de Denver, ele teve 14 gols, e 43 assistências em 2021-22, que aí ele liderou a liga em pontos, a colegial. E ele também, em 2022-23, ele já jogava num time profissional pela AHL, dos Flyers, que foi pra onde ele foi draftado, o Philadelphia Flyers. E ele teve 12 gols e 16 assistências, mas ele teve que parar um pouco antes, porque ele teve que fazer uma cirurgia no ombro, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente quantos meses ele teve que ficar fora, mas teve esse problema, que é realmente uma coisa que, como a gente já falado antes, afeta muito o rookie. Eu acho que realmente a expectativa do Brink é ser um dos pontos principais do rebuild do Flyers com jogadores novos e também ajudá-los ofensivamente. Eu acho que principalmente com a porcentagem dele de assistências. Aliás, notícias rápidas, porque eu tava... Isso foi durante a própria gravação. Ele já fez duas assists no jogo contra o Ducks, que tava acontecendo agora. Então já aumentou esse número de assists. Ele tinha 4. Exato, já tinha 2 assistências, agora tá com mais 2, então tá com 4 assistências. Porque ele foi agora com o Joe Farabee, que realmente estão tendo uma conexão muito boa nesse time. E o Travis Konecny, eu não sei falar o sobrenome dele direito. Konecny. E aí ele já tá com 4 assistências, 2 gols. E os 2 gols foram feitos exatamente no mesmo jogo. Então foi contra o Minnesota Wild. Então foi um começo muito bom e realmente dá pra esperar, talvez até ser um dos líderes das estatísticas do Flyers desse ano. Agora ele tá em 4º em gols e provavelmente já aumentou agora com essas 2 assistências. Já deve ter aumentado também, mas ele era o 4º também antes dessa gravação. Então ele realmente, eu acho que ele pode voar nesse ano. Ninguém esperava que o Flyers fosse tá razoavelmente bom. Assim, pelo menos dos jogos que eu assisti, eles estão jogando bem. Coisa que definitivamente não era o caso na temporada passada. E eles, assim, antes deles perderem para Anaheim Ducks agora, mas acontece, né? Fazer o quê? Eles estavam em, acho que era 2º ou 3º da Metropolitana. Então, tipo assim, eles não estão muito longe dos líderes da divisão, né? E, assim, Brink é um dos grandes responsáveis, cara. Como você falou, né? Assistência pra caramba. E eu lembro que quando eu vi ele jogar pela Universidade de Denver, quando ele foi campeão, né? Foi com muita dor no coração, porque ele tirou Michigan do campeonato, que é o time que eu torço. Mas ainda assim, é aquela coisa que você fica meio admirada, né? Tipo, cara, o maluco joga muito. Ele sabe o que tá fazendo. Entendeu? Mereceu ganhar. Enfim, vamos ver se ele vai conseguir, se não vai perder o brilho no olhar de jogar no Flyers, né? Vamos ver como é que vai ser o rebuild deles. Não, mas... tem que... Eu acho que realmente esses 3 jogadores, a gente já consegue ver que eles estão começando uma temporada boa. Mas eu acho que é isso. Eles podem evoluir ainda muito mais. Eu acho que as duas... os 2 destaques que a gente já falou do Adam Fantilli, mas eu acho que até nesse início, talvez... tenha diminuído um pouco essa hype dele pro esqueci o nome, Calder. Mas eu acho que entre esses, eu acho que talvez o Luke chegue na frente um pouco. Mas tem essas surpresas, tipo, o Bob pode voar esse ano e realmente pode ser. E eu acho que agora, nesse momento, ele realmente pode ser uma das pessoas que vão competir por ali. Então, eu acho que é isso. Exato. Eu acho que essa é a que mais tem os rookies, que é prospectos, né, para ganhar um Calder. Começando então com o Arizona Coyotes, com o Logan Cooley, que teve a estreia numa sexta-feira 13. E da lista de jogadores que teve sua estreia numa sexta-feira 13, foi o único que pontuou. Ele teve uma assistência nesse dia. Ele foi a 3ª escolha geral do draft de 2022. E ele tem 19 aninhos. Ele jogava pela Universidade de Minnesota. Ele teve uma única temporada, né, como freshman year. E foi ranqueado em 2º lugar com 60 pontos no NCAA. E com 38 assistências foi considerado o maior número para um jogador no país inteiro. Ele registrou 6 gols que levaram para a vitória do time. E registrou pelo menos 1 ponto nos 32 jogos de 39 que ele jogou. Além de internacionalmente... liderou o time dos Estados Unidos, fazendo 14 pontos.
mas eles levaram a medalha de bronze para casa no Campeonato Mundial do Juniors. As expectativas para ele são bem grandes, ele mesmo tem expectativas muito grandes nele. Ele é um jogador que faz diferença no time, além de ser extremamente competitivo, e ele tem jogadas que poucos jogadores têm capacidade de fazer, viu? Com 7 jogos jogados pelo Coyotes, o Logan ainda não marcou seu primeiro gol, mas já tem 5 assistências. Agora acho que é o favorito, né, do Chicago, o Connor Bedard, que foi a primeira escolha geral de 2023, com 18 aninhos. Ele é só um pouco mais velho do que eu. E ele jogava pelo Regina Pats na WHL. Ele jogou por 3 anos e no último foi nomeado como capitão. Ele teve 57 jogos, com 72 gols e 71 assistências. Que número, né, meus amigos? Ele ganhou os prêmios da CHL de melhor prospecto, artilheiro e jogador do ano, David Brandt, e é a primeira vez desde que o prêmio de melhor artilheiro foi introduzido em 1994 que um jogador venceu os 3 prêmios em uma única temporada. Como sempre, fazendo história, o querido, né? Acontece. Ai, eu tô com medo que ele vai fazer na NHL. Meu Deus do céu. Além dele ter se tornado o primeiro jogador da WHL desde 2012 a marcar 10 ou mais gols em uma única série de playoffs. Internacionalmente, ele levou o time Canadá à sua 20ª medalha de ouro no Campeonato Mundial Júnior. Esse daí tem uma carreira grande pela frente, viu? Pelo menos é o que eu espero. Ele tem alguma coisinha muito além dos outros, né? Mágica. Não é à toa que ele é considerado talento geracional, blá, 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 blá. Depois do McDavid, eu acho que, quando foi Matthews e McDavid selecionados, né, fica tipo, oh meu Deus, não sei o quê. Não dá pra você ter talento desse nível tantas vezes assim. O Matthews e o McDavid foi uma coisa fora do normal, né, um atrás do outro. Demorou aí, 8 anos pra vir o Bedard. Eu lembro quando tava tendo a loteria do draft, né? Nossa, eu sou fã do Canucks, né? Então, mesmo que a escolha tava bem abaixo, eu tava torcendo, rezando pra que ele viesse, né? Ele que é originalmente de Vancouver, meu sonho de vida era ver ele jogando com eles. Mas o Chicago teve a sorte da vez e levou o Bedard. Depois de toda essa história, tem muita expectativa sobre o Connor. E eu até vi gente falando que ele teve um começo lento, mas acho que é adaptação, né, da NHL, que é esperado, né, ele jogar com gente mais velha e mais experiente, outra liga. Então, eu acho que esse começo é justificado. Mas em 8 jogos, ele já apontou 3 gols e 2 assistências. E no último jogo, eles jogaram contra o Vegas, né, que estavam invictos, mas o Chicago acabou levando pode falar. Não, porque é engraçado que o primeiro gol dele foi contra o Boston Bruins, né? E o jogo foi em Boston. E foi muito bom, porque, a galera da torcida, era obviamente a maioria do Bruins, né? Mas, muita torcida do Bruins levantou e bateu palma. Caraca, a gente viu o primeiro gol do Conor Bedard. Eles estavam rezando pra acontecer. Dá nem pra ficar tão bolado assim, né? Mas, e no primeiro, né, ele já estressou o Marchand, entendeu? Eu acho que isso é... 2 vezes. Já aconteceu 2 vezes. 2 vezes. E é engraçado que o Marchand falou, nossa, pra mídia ele ficou muito assim, tanto faz. Só mais um. Só que ele falou assim, nossa, ele falando com os jogadores no gelo, cara, esse moleque, né, ele é bom, né? Não tem como, gente, não tem como. E no mesmo time, então, nós temos esse sobrenome... Eu adoro esses sobrenomes difíceis que eles têm, né? Kevin Korchinski, que foi a 7ª escolha geral de 2022 do draft. Tem 19 aninhos e jogava pelo Seattle Thunderbirds na WHL. Ele jogou por 3 temporadas, sendo que a sua última temporada foi a melhor, onde ele marcou 11 gols, 62 assistências em 54 jogos. Ele estava tendo 1,35 médias de gols por jogos, considerando o segundo melhor da liga para um defensor, né? O Korchinski somou 14 pontos, 3 gols e 11 assistências em 19 partidas na pós-temporada, levando os Thunderbirds ao campeonato da WHL. E internacionalmente, ele fez parte
do time do Canadá, junto com seu atual companheiro de time, né, o Bedard, que conquistou o ouro, né? E em 7 jogos ele marcou 1 gol e 3 assistências. Tá tendo rumores de que talvez ele volte para a WHL depois de alguns jogos, né? Ele já jogou 8 jogos com o Chicago, mas vamos ver o que vai acontecer mais pra frente, né? Esse é o ruim de começo de temporada, você nunca sabe o que fica aquele negócio de... Eu imagino que eles vão fazer isso pela questão do contrato mesmo, assim, porque é meio arriscado você ficar perdendo o contrato de rookie. Ele já tem o Bedard pra se preocupar, entendeu? Então, eu imagino que vai ser mais questão logística. E até porque, assim, eles não podem ficar muito bons assim também. Não que eles estejam, porque eles não estão. Mas eles não podem correr o risco de melhorar muito, porque eles estão em rebuild, né? Indo para Minnesota, nós temos o Marco Rossi, que foi a 9ª escolha geral em 2020. E dessa turma, ele é o mais velho, com 22 anos. Ele acabou de completar 22 anos. E o austríaco, ele jogava pelo Iowa Wild e teve a oportunidade de jogar pelo Minnesota na temporada passada, né, de 2022-2023. Mas depois de 19 jogos, ele foi rebaixado para o Iowa, porque ele, em 19 jogos, só conquistou uma única assistência. Ele parecia estar jogando mais na passiva do que tudo. Na temporada que ele foi pro Iowa, ele conseguiu, em 53 jogos, 16 gols e 35 assistências, reconquistando seu lugar no Minnesota nessa temporada. E ele também jogou pela Áustria, marcando 2 gols em 8 jogos e 6 assistências em 2023. Ele é o jogador que é considerado pequeno, né, com seu 1,75, perto dos grandões que jogam. Então as expectativas acabam sendo ainda maiores, porque ele tem que mostrar que tem força e que merece jogar pelos Wilds. Então ele começou a temporada de 2023-24 com 3 gols e 1 assistência em 8 jogos. Que é bom comparado ao que ele não fez ano passado, né? Ele tá surpreendendo bem, assim, ninguém esperava. Esse menino, o Marco Rossi, ele quase bateu as botas, real. Ele contraiu o Covid e a situação dele ficou bem delicada. E eu não sei agora como é que tá, acredito que já esteja bem melhor, mas por conta do Covid ele teve sequelas tipo miocardite, que é não é no coração, mas é tipo um músculozinho ali do coração, então o corpo dele não estava conseguindo bombear sangue da maneira que deve, então ele ficou numa sinuca de bico bem delicada. E é bom ver que ele tá voltando, né? Talvez demore para ele entrar no ritmo que a gente esperava que ele estivesse, mas não tem muito o que ele fazer, coitado. Mas eu acho que já tá muito bom pra alguém que teve esse nível de problema de Covid. 3 gols já, para um começo de temporada. Eu achei bem bom também. E ele tá sendo cotado. Se ele continuar do jeito que ele tá, ele pode muito bem chegar a ser finalista do Calder, sabe? Esse ano tá muito bom, então tá difícil. Achando também. O Brock Faber, que foi a 45ª escolha geral de 2020. Eita, acertei. Com 21 anos também. Ele é nascido de Minnesota. Na verdade, ele foi draftado pelos Los Angeles Kings, mas numa trade ele acabou indo para o Minnesota Wild. Inclusive, ele jogou pela Universidade de Minnesota, então acho que foi um bom lugar, né? Continuou em Minnesota. Tudo em casa. Ele jogou... Exato, jogando em casa. Ele jogou em Minnesota e em 2022 ele foi trocado, né? Na Universidade de Minnesota, ele foi nomeado capitão, acho que nessa temporada de 2022-2023, onde ele teve 4 gols e 23 assistências em 38 jogos. E ele jogou no Minnesota Wild por um tempinho, 2 jogos só, na verdade. E agora, com 8 jogos, ele já fez o seu primeiro gol e a sua assistência. Ele é aquilo, nos playoffs ele não foi lá muito bem, né? Mas é aquilo. O Wild nunca vai tão bem assim. Com todo respeito ao torcedor do Wild, assim, é até meio triste, porque o time é super bom na regular, mas nos playoffs, assim, nos últimos anos não tem sido tão fácil, assim. O caminho da Oeste é muito complicado.
Acho que podemos ir para a divisão pacífica. É ou não? Podemos. Vamos lá. Vamos começar então falando do time de Anaheim e iniciamos com o querido do Leo Carlsson, que a gente estava comentando aqui antes, que hoje, no dia 28, ele meio que se machucou no jogo contra os Flyers, mas aparentemente depois ele voltou, então traremos atualizações assim que tivermos, mas parece que ele bateu o quadril na goleira ali. Talvez não tenha sido nada tão sério, mas o coitado, né, já não tá com um começo assim tão saudável, porque ele já estava quebrado. Mas vamos começar bem no começo falando dele. Ele já fez parte da seleção sueca, tanto no Mundial Sub-18, no Sub-20, ele também já participou da seleção principal. Ele é um rapazinho bem corpulento. Tem algo muito especial sobre ele, é que apesar de ele ser central, ele também consegue atuar tanto do lado direito quanto esquerdo, então isso foi um dos pontos que mais chamou a atenção na hora dele ser escolhido. Se vocês lembrarem, no draft desse ano, Fantilli, que a Sofia comentou antes, muitas pessoas esperavam que ele fosse o segundo escolhido, então as pessoas acreditavam que o Anaheim teria escolhido ele, mas na realidade eles escolheram o Carlsson justamente por algumas outras questões, não querendo dizer que o Fantilli não seja tão bom, porque ele é, a Sofia trouxe vários pontos aqui, mas algumas coisinhas acabaram fazendo com que o Carlsson se sobressaísse na hora do Ducks tomar essa escolha. Então ele anteriormente no time que ele jogava lá na Suécia, era vou ficar devendo na pronúncia, porque eu não falo sueco, mas Örebro HK. Ele fez 25 pontos em 44 jogos. E talvez isso possa parecer pouco, mas para alguém que é tão jovem assim e que tá fazendo estreia ali no profissional é algo bem importante. E muitas pessoas que participam ali do NHL Scouting disseram que ele é um jogador muito impressionante e da última leva assim, de rookies ele se destaca assim, em vários pontos. Outra coisa é que ele foi escolhido pensado principalmente numa questão a longo prazo e o Ducks espera que ele esteja mais ou menos para o time o que o Malkin e o Kopitar são para os seus respectivos times. Talvez seja um pouco cedo para colocar uma pressão tão grande no menino, mas é assim que eles têm trabalhado com ele e também é por isso que, além da lesão, ele não está jogando tão ativamente assim. Palavras que saíram do próprio GM do time. Então, aqui até cita que a introdução dele na NHL não está sendo tão típica, né, tão normal em relação aos outros. E não só por causa da lesão, mas porque o Ducks está fazendo um programa de força e de desenvolvimento que é idealizado pelo GM, pelo Pat Verbeek, que é um jeito de deixar o Carlsson forte e saudável, já pensando na carreira que o time acredita que vai ser bem longa e bem produtiva, então é por isso que ele não vai se desgastar tanto, que a ideia é que ele tenha energia, que ele tenha força. E justamente por isso, por ele ter jogado 85 jogos na temporada passada, tanto com o time da Suécia não, né, da Liga Sueca, mas também as competições internacionais, acaba que pesa muito, principalmente no físico. Então, ele vai jogar quando puder e se ele precisar ficar mais de boa, eles vão deixar ele mais tranquilo. Mas ele tá bem empolgado assim, com isso, e ele acha que essa ideia, talvez, de participar desse programa seja algo bom pra ele também. Total, porque o lance do Ducks é muito parecido com o Chicago, de que, tipo, você não precisa desesperadamente de nada agora. Os times, eles estão claramente em reconstrução. Exato. Eles têm que investir nesses talentos, assim, e se eles querem que ele seja no nível do Malkin e do Kopitar, cara, é desde agora mesmo que você tem que começar a se preocupar com isso, né? E aproveita que o time tá, né, do jeito que tá. Deixa o Thiago Silver se descabelando, o Troy Terry se matando, o Franco Vatrano se jogando da janela, e é isso, sabe? Eles que lutem. O lance dele agora é outro. É um bom pensamento. Se o time de fato estivesse muito competitivo, talvez a situação fosse outra, mas como dá pra poupar, e talvez não só ele, talvez outros jogadores, é interessante fazer isso e ir pensando devagarinho, já que eles querem construir essa carreira, né, cheia de promessas aí, tanto pra ele quanto pra alguns outros. Então é interessante. Falando ainda do mesmo time, nós temos nomes sempre complicados, nós temos o Pavel
Mintyukov, eu já li esse nome 10 vezes, não consigo falar ele correto, mas enfim, ele já jogou no Spirit, e ele marcou 62 pontos em 67 jogos, e também no... Ai, odeio números em inglês também, no 67, que ele fez 34 pontos em 32 jogos. Esses dois times são da OHL. E, obviamente, essa aqui não é a razão principal pela qual ele foi escolhido. Mas também teve muito peso, que é o seguinte. Ele já jogou 2 temporadas na América do Norte por esses times e ele não pretende retornar à Rússia. E eles devem estar se perguntando, tá, mas o que é que isso tem a ver? Depois que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, a NHL, enfim, outras ligas meio que quebraram alguns protocolos. A Stanley Cup, quando o Colorado Avalanche ganhou, não foi para a Rússia com o Nikushkin. E alguns jogadores, eu lembro que enquanto eu estava lendo a matéria, citou um goleiro do Flyers, ele foi para a Rússia e ele meio que foi obrigado a seguir dentro da carreira militar, então ele não pôde voltar para o trabalho dele, então isso é algo importante na hora de você tomar uma decisão, né? Imagina você escolher alguém e de repente não ter mais esse cara, porque enfim, ele tá numa situação dessas, então isso também pesou na hora da escolha. E só um adendo aqui, né? Vocês, eu digo, alguns dos ouvintes, falam pra gente não meter política no esporte, mas assim, a gente não fez nada. Tá fazendo isso, entendeu? Não O é seu a time, gente. a NHL está fazendo isso, a gente Sim. não tem nada a ver Não com tem isso. como a gente ignorar as questões que estão aqui E só um presentes, detalhe, né? a gente não concorda com essa prerrogativa, porque não tem como você separar política de nada, muito menos de coisa social como esporte, né? Social, cultural como esporte. Sim. É só um adendo, porque tem gente que reclama, mas assim, a própria liga não tira o esporte não tira a política do esporte, né? Mas enfim, seguindo. É um fator que é determinante para várias coisas, não só dentro Sim. dos times, mas como da liga. Então, não tem, gente. Por mais que talvez se incomode, tá aí, você tem que aprender a lidar com isso, né? Não tem o que fazer. Mas, enfim, o GM do time falou que ele é defensor, mas que ele é muito criativo ofensivamente, que ele é muito competitivo, ele tem um bom senso de hockey. Eu tava lendo também que ele gosta muito de jogar xadrez e que ele é muito bom no xadrez. E aí o jornalista que escreveu a matéria até estava fazendo comparativos entre xadrez e hockey, então foi algo bem interessante. Uma pessoa inteligente, né? Não podemos negar que se tratando de NHL não temos muitos, mas enfim. É algo legal de ver que eles trazem essas outras habilidades e o xadrez é uma coisa muito lógica, muito estratégica, então transformar isso para um esporte coletivo não deve ser nada fácil. Mas nesses jogos com Anaheim, talvez aqui os números tenham subido já, né? Porque, enfim, mais um jogo já se encerrou. Mas ele causa muito impacto ali na linha azul. Ele já marcou gol, já marcou assistência. Tem algo que eu achei muito interessante, que ele foi o jogador do Ducks que mais ficou no gelo num power play. Ele ficou 4 minutos e tanto, né, enfim, é uma média alta, era a média mais alta do time. Ele também já tem a terceira média de minutos no gelo entre os defensores, ele já ficou agora mais do que 20 minutos. E ele se mostra muito confiante, então ele tem todas as ferramentas para ser um defensor de elite no futuro também, que eu acho que é algo que os Ducks precisam, né? Deus sabe que os Ducks precisam de defesa. Exatamente. Então ter alguém assim nesse nível talvez seja bem interessante. E aí, juntando com todos esses outros calouros que tem no Ducks, não só esses novinhos, mas enfim, o próprio Zegras e a sua ganguezinha, no sentido do bem, eu acho que vai dar boa no futuro, né? Como a gente comentou antes, o Ducks não tá com a ideia de competição agora, eles estão tentando se estabelecer, então eu acho que vai ser bem interessante. E mesmo que, Tentando na ficar verdade, em pé, eles têm. né? Eles até vêm ganhando algumas que a gente até acharia que eles poderiam perder os jogos, mas eles até vêm tendo uma temporada bem, eu acho que regular, né? Mesmo tendo temporada regular, mas é uma temporada boa. Gente, quem assistiu o Ducks temporada passada, eu já falei isso, eles pareciam, assim, miséria. Eles odiavam estar vivos, assim, do jeito que eles jogavam na temporada passada. Nessa temporada, eles estão com outro, assim... Odiavam os é forte.
Não, mas eu digo assim, eles era muito assim, parecia que eles realmente não estavam felizes jogando, né? Isso do meio do final da temporada passada, né? Nessa temporada eles estão bem diferentes, eu acho. Ainda que eles percam, ainda que não seja assim fácil, eles estão jogando muito bem, né? Meu time enfrentou eles nos últimos 2 vezes assim na última semana e eu posso dizer assim. Perdeu a invencibilidade pra eles, não foi? Perdeu a invencibilidade pra eles. E tipo, foi assim que meu time é meio burro? Mas assim, eles lutaram muito no final do jogo. Pra conseguir empatar, virar, né? Enfim, ir no overtime. Então, ainda quando eles não ganham, eu acho que eles estão indo pro caminho certo, assim. Porque não é fácil você passar. E até com jogadores que já eram do Ducks, eu acho que tivesse uma mudança dentro disso. Até pode ser pelo Pat, talvez, a mudança de GM. Então, porque o Frank técnico, Volchona né? teve... Exato, teve o segundo hat-trick dele, sabe? Agora, hoje. Então, é realmente uma coisa que o Mason McTavish, Adam Henrique também tá fazendo muita coisa. Então, eu acho que até o próprio time, com todas essas mudanças, está tendo um jeito diferente de olhar pro próprio jogo. Então, tá sendo uma temporada bem interessante pro Ducks e eu acho que acompanhar eles é uma coisa boa para as pessoas. Total. E temos aqui o último, que é o Alex Lafreniere. Por favor, não confundir com o Lafreniere dos Rangers, são pessoas diferentes, apesar de nomes semelhantes. Ele foi a 83ª escolha geral, ou seja, o número 83, em 2020, então ele já foi draftado tem um tempinho. Ele já jogou pela Universidade de Harvard, tomou 42 pontos em 34 jogos. Ele não é intimidador no quesito físico, porque como a gente já comentou antes, é muito difícil esses meninos novinhos serem, uau, né, monstrões, porque enfim, estão ainda se desenvolvendo. Mas ele tem algumas características que são bem importantes, então isso pesou na hora dele ser escolhido. E, além de tudo, ele sabe como e quando se envolver nas disputas ali com outros jogadores, seja na zona ofensiva, defensiva. E ele tá ali sempre cobrindo os buracos quando é necessário. E algo que tem chamado a atenção dos fãs e da organização é porque ele consegue fazer um pouco de tudo. Ele patina muito bem, ele dispara muito bem, ele passa o puck muito bem. Ele tem uma visão do jogo que é muito boa. Ele é muito veloz, muito rápido. Ele sabe se antecipar muito bem. Ele entra nas jogadas na hora que precisa, no lugar que ele precisa estar, ele está lá. Então, ele já marcou alguns gols também. Então, eu acho que também está fazendo uma diferença bem boa para os Kings. Sim, o Kings é muito parecido com Boston, Toronto, Minnesota, no sentido de que é um time de playoff, muito possivelmente, então não tá tão precisando, assim, da juventude, mas é bom ver que eles têm gente para o futuro, né? O Quinton Byfield é um exemplo também. O equilíbrio também entre veteranos e jovens também é sempre muito legal de assistir, né? Nunca é demais, né? Nunca é demais. Se ele tiver amigos, é um calouro. Esses são os calouros que a gente escolheu para falar hoje. É claro que existem muito mais. A gente não esqueceu o seu calouro favorito, a gente só realmente não tinha tempo de falar de todos eles. Eu acho que essa turma de calouro tá incrível. Uma das melhores, assim, nos últimos anos. A gente certamente vai voltar a falar disso, né, sobre os rookies. Muito possivelmente, mais pro fim da temporada, a gente faz mais um episódio para discutir o que a gente falou aqui, né, ver quem que surpreendeu, quem infelizmente não conseguiu manter a temporada até o final. Mas é isso, tem só um mês de temporada, ou menos do que isso, né? Nem isso. Chega nem um mês de temporada. Mas esses são os pequenos calorinhos, entendeu? Que estão curtindo aí o seu primeiro ano. Por hoje é só, né, meninas? Considerações finais? Sim. Algo a dizer? Sofia e Duda. Antes, quem vocês acham que vai ganhar o Calder? Tentando fugir do óbvio. Vamos fingir que o Bedard não existe? Eu acho que a segunda mais forte, assim, que vem vindo, assim, é o Adam, o Fantilli. Eu gostaria muito do Luke,
Adoraria, mas não sei. Eu estou sentindo uma vibe do Fantilli, sabe? Uma certeza a gente tem, vai pra New Michigan. Mas acontece. Mas eu acho que também. Eu acho que se o Adam melhorar, vai pra ele. Tirando o Bedard. Então, Eu entendo que finge que o Bedard não existe, porque senão. Nesse não, nosso assim, universo agora, o Bedard, ele não existe, ele não joga hockey. Não, assim, até agora, o Poitras do Bruins tem mais gol que o Bedard. Então, assim, pra mim ele vai. Pra mim ele vai ganhar. Entendeu? Não que você seja suspeita pra falar. Não é nem questão de clubismo, não, tá ligado? Mas eu acho que ele vai ganhar mesmo. Mas, assim, de verdade, quem eu acho que vai ganhar é o Bedard, mas eu acho que. Se for pra escolher alguém, vai ser o Poitras, só pra ficar diferente também. Seria curioso, né? Depois se acontecer, sei lá, algo no qual faça com que o Bedard não ganhe. Tá? Espero que não seja Alguém uma lesão, sobe. né? Pelo amor de Deus. Não uma lesão. Tipo, outros jogadores se sobressaindo. Eu tô pensando nisso. Sim. Mas bom deixar claro pra ninguém achar que a gente tá torcendo pra que o Bedard se quebre. Não, por algum motivo. isola. Pelo amor de Deus. A gente só quer deixar a disputa parelha, entendeu? E quem que você acha que vai ganhar, Ana? Sei, se eu falar isso, talvez Pensa eu bem na tua seja, resposta, hein? eu seja achincalhada, mas eu não gosto muito de calouros. Revelações fortes. Revelações fortes. Ela Mas- tá aqui porque eu obriguei ela a estar aqui. Também. É porque, Entendo, tá? enfim, a gente é quase gêmeas siamesas e não consegue se soltar. Exato. Mas, querendo ou não, eu acompanho o Poitras, porque a Natália não para de falar. Então, qualquer Só coisa falo eu tô dele? lá. Então. Nossa, o Poitras. Então, querendo ou não, é o que eu mais vejo e eu também acredito que ele tá se saindo muito bem. Eu nunca tinha ouvido falar o nome dele antes e hoje eu digito P, o meu teclado já digita o nome dele, que estamos nesse nível. Então, acho que eu vou apostar Mas nele. ninguém tinha ouvido falar nele, por isso que é incrível, entendeu? Isso que torna esse esporte tão maluco. E Agora que já estamos encerrando de fato o episódio, queria agradecer a Sofia e Edu das nossas calouros de hoje. Obrigada a Por você. estarem as aqui. rookies. Foi ótimo. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente no TTG, aqui no podcast, enfim, e tudo que vocês têm feito. Inclusive, né, falando do que vocês têm feito, tem já alguns textos da Duda e da Sofia no site, a gente já mencionou alguns aqui. É tictacgo.com. Eu não sei o endereço do nosso próprio site, mas é isso. tictacgo.com. A gente falou muito sobre hockey universitário, college hockey aqui. Tem um texto bem fundamental, assim, que é realmente da base do negócio, caso vocês tenham mais interesse em saber, não ficar boiando, tem o textinho lá. E assim. Falando ainda em universitário, a gente citou antes o texto da Sofia, de Quinnipiac. Então entrem lá e vejam. E é isso. Tudo que vocês quiserem saber sobre a temporada 2023-24, vá lá no TikTok Go. Continua aqui ouvindo o podcast. Se vocês quiserem fazer parte da nossa equipe, a gente tem um formulário bonitinho no site, só entrar lá. Tá aqui na descrição também. A gente tem uma comunidade exclusiva do TTG no Discord, então se vocês quiserem participar para ficar falando um monte de abobrinha, é muito bom. A gente faz watch party de vez em quando, assiste jogo, fica xingando o jogador, é ótimo. Usem o cupom TicTacGo para receber 10% de desconto nas compras com Mr. Varsity, querido. A gente tem uma lojinha, então se vocês quiserem também acessar os nossos produtos, ajudar aqui com míseros centavos, ajudar aqui o nosso projeto. Vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube também, e a gente está em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Só seguir o TTG lá, procurar TicTacGo, @TicTacGo. E é isso, a gente tá em todos os lugares. Por hoje é só, galera. Até o próximo episódio. Entendeu? Vamos torcer pelos calorinhos. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, gente.